Olá, olá, olá. Todo mundo aí, tudo beleza? Deixa eu pegar uma água ali, cara. Muito bem, diretamente de Orlando, para a gente falar sobre mentalidade, espiritualidade, saúde mental. E cadê o homem? Aí, ó. Doutor Adriano, como está Ah, a vida? garoto. Não estou em Orlando, estou em Belo Horizonte, aguardando a sua volta, né, para podermos conversar sobre a vida. E é um prazer estar aqui com você, né, com todo mundo que está nos assistindo. Ô, gente, deixa de dar o like aqui, mandar o balãozinho para a galera. Nós vamos deixar a live salva no final, mas se você assistir ao vivo, você faz pergunta, né, Adriano? É, com certeza, né? É outro nível. Você consegue tirar, aprende muito mais, né? Dá conta de extrair muito mais conhecimento. Mandar um abraço para todos. Gente, quem não conhece aí, Adriano, quem não conhece Ismael. 20 anos de formada daqui a 2 meses, né, Adriano? Pois é. Passou Vamos. rápido. Adriano ainda tem cabelo, ó. Eu tô perdendo o meu, entendeu? Tá. Eu luto bravamente para não deixar ele cair. Mesmo assim, ele tem raleado, sabe? Mas ainda tô É. dando conta. É porque é o seguinte, gente, quem tá assistindo aí, ó, eu escolhi a parte dura da medicina, né? Então, eu tô perdendo cabelo, né? Psiquiatra. Nós vamos falar de saúde mental aqui, mas quem tá assistindo a gente trabalha com isso, né? Sabe que o psiquiatra, eu vi uma pesquisa até da Associação Médica Americana, o psiquiatra é o médico que mais separa e é o médico que mais adoece mentalmente, né? É o campeão, inclusive, infelizmente, de tentativas, né, de autoextermínio. Então, saúde mental hoje é um assunto muito conectado a tudo, né, Adriano? Principalmente na sua área, né? Não tem como separar. As pessoas acham que tem que separar a cabeça do corpo, mas não tem jeito não, é tudo conectado, né? Pelo contrário, é um dos princípios chaves da medicina integrativa e funcional é justamente por isso que a chama integrativa, né? A gente está totalmente integrado. Um problema que a gente vê hoje nessa medicina convencional que tem o seu lado bom, mas também tem um lado muito ruim, que é a hiper especialização. E aí você desconecta, você fica assim, eu sou doutor em joelho direito. Aí você desconecta, você sabe tudo de joelho direito. Se chegar algum problema no joelho esquerdo, você já não sabe, né? Ortopedia já tem muito isso, né? Ainda não está lateralizado, não, mas se você está com um problema de joelho, você chega num plantão e fala, não, eu sou especialista em ombro, eu vou te mandar para um ortopedista especialista em joelho e tal. Então, ou seja, isso é muito bom por um lado, mas por outro você desconecta, então você não quer saber do emocional. Você está tratando um coração, você está tratando um fígado, você está tratando um intestino. E, na verdade, você está tratando uma pessoa que está com problema no fígado e também com vários outros problemas. Isso acarreta também alterações mentais, sofrimento, né, angústias, medos. E isso, com certeza, influencia demais. Eu tenho um capítulo. Ontem eu estava aqui, Ismael, eu fui lançar um livro aqui no CRI da Lagoinha. Deixa eu desligar minha E. luz aqui, peraí. Tá, Olha então lá, tá ó. escuro. Agora melhorou. Tava meio escuro demais. Isso aí, ó. Você é um médico da luz, não é das trevas, não. Isso aí, ó. Ficou bonito. Ai, ai. Mas eu Mas tá estava falando que você tava ontem. lá, você tá nos Estados Unidos e tá falando sobre um livro, né? O Isso, eu seu estava livro. falando sobre o meu livro, e aí eu fui convidado para falar sobre ele, sobre o tema de saúde, na reunião do CRI aqui da Lagoinha de Orlando.
E aí teve uma pergunta no final, justamente falando sobre isso, falando aqui, mas e mentalidade? O que que você considera de conexão, de importância? O que que você orienta em relação à saúde e mentalidade, saúde emocional? Eu falei, olha, eu tenho um capítulo, aí eu aproveitei e fiz o merchan, né? Falou, você tem que ler, porque tem um capítulo do meu livro que fala justamente sobre isso, né? A importância que você tem que ter desse olhar, da saúde mental, da mentalidade como um todo, a forma como você olha isso. E eu conecto muito a medicina, a saúde com a espiritualidade e a Bíblia, especificamente, que a Bíblia é o maior livro sobre espiritualidade que você existe no mundo, desbancando qualquer outro. Assim, se você, eu falo isso no meu livro também, falando por que eu estou falando de Bíblia num livro de medicina? Porque a Bíblia você tem que reconhecer, você não tem, você pode não acreditar, mas se você for estudar como que ela foi feita, a força literária que ela tem, o número de manuscritos, o número de traduções, é muito grande. Então, não tem nenhuma obra literária que chega perto. Então, ou seja, algum crédito ela deve receber. E ela fala sobre isso. E a gente vê várias coisas. Por exemplo, o próprio Jesus falou: olha, se os seus olhos forem luz, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem trevas, o seu corpo vai ser tenebroso. Ou seja, olho é a forma de como você olha a vida, né? Parece papo de coach, mas não é não. Mas existe a diferença de como você vê um copo, né? Se o copo está meio cheio ou meio vazio. A maior dos problemas que acontecem na nossa vida não é do fato que acontece, mas sim da reação que a gente tem. É, a Então, gente, não é a não? gente, não, eu acredito. Eu acho que os pacientes me fazem às vezes essa pergunta, né? Acho que é uma pergunta. Eu falo que a gente tem dois ouvidos, né? A gente, hoje a gente sabe que o nosso genoma escuta o que a gente pensa, né? Então, assim, quem está assistindo a gente tem que entender que, quando eu digo duas, porque nós temos células neurais, né? E aí está o vácuo do que a psiquiatria define como mente, né? Porque se a gente for trabalhar o que que é a mente, né? A mente, a vontade, a emoção, para a gente pegar uma ciência clássica, você vai dizer que é um aglomerado de neurônios que se conectam entre si por sinapses. Isso define o que uma pessoa tem como consciência, desejo, vontade, propósito. E as nossas células neurais, elas estão escutando o que a gente está pensando, né? Hoje, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que são mais otimistas, elas tendem a ter uma resposta de estresse muito melhor. Então, elas produzem até respostas ao estresse melhor. Isso é uma coisa interessante. Mas, por outro lado, a gente também tem uma escuta do que é espiritual, né? Que é o outro ouvido da gente. Aí entra o que você está falando, né? Interessante que tem alguns estudos, Adriano, até bem legal isso, que não Uhum. são médicos assim cristãos, né? São estudos em geral seculares, né? Que eles tentam entender, né, o que estaria por trás do cérebro. Seria como se a gente tivesse uma espécie de atividade cerebral, chama de hidden brain, né? Alguns pesquisadores do cérebro oculto, ou seja, o que, que está em segundo plano dando consciência ao cérebro. E aí tem várias teorias e tudo, a galera tentando ir a fundo, né? O cérebro parece ser mais, entre aspas, calvinista, mais determinado do que a gente pensava, né? Há 20, 30 anos atrás. E aí, algumas pessoas assim mais ousadas, né? Elas chegam a. E isso em papers de saúde, em estudos de saúde, eles chegam a essa conclusão maravilhosa, né? De que realmente tem que existir algum outro tipo de coisa que sustenta essa atividade, né? E aí, obviamente, não vai se entrar num credo, os estudos não entram exatamente no cristianismo ou em qualquer outra coisa, mas é incrível que tem um limite, né, do saber para você definir o que é uma pessoa. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está dizendo isso, né? Que tem um ecossistema de saúde, tem um ecossistema do que a gente pensa, do que a gente come, do que a gente vive,
de todo esse ecossistema, mas tem um ecossistema espiritual também, que ele também define quem somos, a nossa escolha de saúde e tudo. E aí entra as escrituras, né, que elas são vivas e tudo. Então é muito bacana mesmo. Eu acho que Deus sempre se importou com a saúde, né? Deus sempre se importou com algo integral. Acho muito bonito. A gente normalmente pula, né, quando a gente está fazendo aqueles planos de leituras bíblicas. Você falou aí da Bíblia, né, que é um livro realmente fascinante. Eu acho muito bacana quando a gente lê o Pentateuco e você lê ali Levítico, Deuteronômio, os cuidados que tinham ali de regras sanitárias, de regras de saúde, de não contaminação, de cuidado com a alimentação. Realmente assim, é uma coisa muito sofisticada, né? Se a gente for parar para pensar, cara, o que os judeus tinham ali é um negócio assim que antecipou séculos de proteção à Milênios. saúde e tudo, né? Milênios. Então, uma Já- coisa assim, absurda, né? Uma coisa que a gente lê hoje, eu, pelo menos, eu não sou sanitarista, não sou epidemiologista de formação, mas a gente lê ele com um olhar mais atento, a gente fica assim, extremamente chocado de como que Deus se preocupou, né? Deles não apenas serem um povo que tivesse uma santidade no sentido espiritual, mas que eles tivessem uma organização social e de saúde muito bacana, né? Muito bem feita. E é curioso que você fala sobre a Bíblia aí no seu livro, mas é curioso que na história da igreja, né, se perdeu um pouco essa ideia do corpo, né, essa ideia do cuidado do corpo. Houve meio que uma espécie, uma espiritualização exagerada das coisas, né, uma coisa meio grega, assim, de separação do espírito do corpo, como se essas coisas não tivessem repercussão uma com a outra, né? Isso foi um prejuízo muito grande, né? Porque por um certo tempo o cuidado do corpo ficou parecendo, o cuidado da saúde, como uma coisa secundária, como uma coisa irrelevante, ou como uma coisa menos importante, né? E a igreja ficou omissa por muito tempo sobre isso. Tem uma história para contar aqui para você falar um pouco. Eu vou te fazer duas perguntas difíceis, mas você vai responder para mim. Mas tem uma história interessante que o Spurgeon fumava, né? E o Spurgeon, o famoso pregador, né? E ele fumava bastante. Morreu até bem estrupiado de saúde, de gota, de um monte de coisa, e muita coisa cara de cigarro. E o Spurgeon fazia aqueles sermões maravilhosos lá em Londres. E do outro lado do oceano, lá nos Estados Unidos, estava o Moody, né? E o Moody era um grande missionário, avivalista e tal. E os sermões do Spurgeon chegavam por cartas, né? Então eles transcreviam os sermões. O Spurgeon escreveu muito. Acho que ele não escreveu nenhum livro, acho que toda era transcrição de sermão. E aí o Moody lia e falou: pô, tem que conhecer esse cara, velho. Esse Spurgeon é um cara assim, fenomenal. Tem que ir lá. Pegou o barco e foi para Inglaterra, né? Chegou na Inglaterra, tava lá todo mundo, o Spurgeon pregava 3 horas, na época o povo tinha paciência, né? Não é igual hoje que 40 minutos você tem que fazer uma pregação compacta, 3 horas pregando, desce o Spurgeon da escada e já acende o cigarro, entendeu? Hum. Aí o Moody olha e fala: nossa, não é possível, cara, como que pode um homem tão abençoado como você fumar? Aí a história diz que o Spurgeon desce, vai na barriga do Moody, ele era muito gordo, e apoia o dedo no umbigo do Moody e fala assim: como pode um homem tão abençoado como você ser tão gordo? Entendeu? Aí eles riram ali um do outro, etc e tal. E aí começou ali uma grande amizade que começou sobre um apontando o dedo sobre os problemas de saúde do Do outro. outro, né? Então mostra muito isso, né, cara? Que você pode ser brilhante teologicamente, você pode ser uma pessoa extremamente convicta das suas potencialidades espirituais, mas ser negligente no cuidado do corpo, né? Como que isso, ao longo da história, isso foi transicionando, né? Então, mas a pergunta que eu ia te fazer Hum. é o seguinte: o que tem a ver com o seu livro, né? Divinamente, divinamente, Cientificamente divino. cientificamente divino, né? Deus nos fez protocolos, né? Ele fez a gente com uma fisiologia organizada, né? Lógico que a gente teve acidentes de percurso. Mas por que as pessoas estão tão doentes assim? Essa é uma pergunta meio genérica, mas eu acho que ela é uma pergunta importante. Por que eu estou te perguntando isso, cara? Cara, eu não sei se é uma sensação minha, né?
Eu nunca vi tanto jovem, Adriano, com câncer, tanto AVC, cara, tanto infarto, assim. É lógico que a gente tem um viés da informação hoje, a gente tem um viés do diagnóstico, né? A gente faz mais diagnóstico, mas, cara, eu tô nesse rolê aí com você, nós vamos fazer 20 anos de formado, né? Na minha área nem se fala, não vou nem entrar muito na minha aqui não, porque é uma explosão de transtorno psiquiátrico e tal. Mas pegando no geral, cara, eu vejo os meus pacientes que eu cuido, não é mais aqueles, não são mais aqueles pacientes deprimidos, né, puros, entre aspas, aquelas esquizofrenias puras, aqueles bipolares. Galera vem com um combo assim, absurdo de enfermidade, né? Uma coisa assim. Essas coisas elas andam juntas, né? A primeira pergunta é: você tem tido essa sensação também de que está maior, as pessoas estão mais doentes? E segundo, o que você acha que está por trás disso? Então, primeiro, eu estou tendo um viés de observação porque a minha amostragem é muito ruim, ou as pessoas estão mais doentes mesmo? O que você percebe um pouco disso? O que os estudos mostram sobre isso? Boa, boa, muito bom. Eu estava falando sobre isso ontem, inclusive. Não tem viés, não. Isso é verdade. E a gente tem, eu pego estudos simples, igual do Vigitel, do Ministério da Saúde, e eu coloquei exemplos assim simples, como até o Vigitel. Não precisa ser coisa muito elaborada. Levanta estatística e mostra o seguinte: de 2006 a 2016, você teve um aumento. Eu peguei essa janela de tempo. Você teve um aumento de hipertensão arterial em 14%, aumento de obesidade e sobrepeso em mais de 20%, aumento de diabetes em mais de 40%, né, nesse período. A despeito da evolução que a gente tem das medicações, né? Igual, por exemplo, hipertensão está aumentando hoje. Você compara 2025 com 2005, quando a gente formou, a incidência não diminuiu de hipertensão, ela tem aumentado. E olha só como é que a indústria E com farmacêutica mais melhorou. informação, né? Com muito mais informação. Quando a gente formou, que a gente trabalhava lá no posto de saúde, você tinha clorana, que é o hidroclorotiazida, propranolol, que hoje os alunos só sabem em livro de história da medicina, que é propranolol, né? Captopril. Captopril, nifedipina. Acabou, e não existe. Há um único ainda que persiste é a clorana, que é o hidroclorotiazida, e a furosemida. O resto que a gente utilizava acabou. Eu lembro que a gente no HC, fazendo internato de clínica, e no HC tinha pacientes de todos os níveis, né? E aí tinha um paciente lá que tinha condição, tudo, ele estava tomando ARA-2, que é o losartana, que hoje dá no posto. Era assim, a invenção, era o iPhone 17 da época, era o ARA-2, era a losartana. Então, ou seja, a despeito de cada vez mais antihipertensivos melhores, com menos problemas, igual o captopril dava uma tosse, você tinha que ficar tomando várias vezes ao dia, hoje é muito mais fácil e tudo. Então, ou seja, a despeito de toda a melhoria farmacológica que a gente tem, essa melhoria não consegue retardar, mudar os índices de incidência e prevalência dessas doenças, né? Então isso tem aumentado mesmo. Outra coisa que eu falei lá, e aí eu aproveito, eu falei isso ontem, tem gente aqui que tá vendo a gente que estava lá ontem, e é bom que ele vai fazer as conexões disso. Eu até aproveito para te perguntar também, porque eu falei lá o seguinte, falei, olha, eu mostro a estatística de incidência de autismo, que em 1970 era 1 para 10 mil, hoje está 1 para 31, É, né? mas é uma estatística que ninguém confia nela, né, Adriano? Assim, É. quem, quem tá no fronte de batalha, a gente não vê esses dados CDC, não aqui questionando quem fez, mas é absurdo assim, você colocar em 1/36, né? Assim. Mas O que eu, tirando isso à mas parte, os casos têm aumentado, sim, obviamente. Mas a gente o que tem. eu coloquei esse dado e falei, olha, independente disso, É, porque realmente você tem hiperdiagnóstico, tem hora que é, eu considero, porque eu tenho paciente que chega para mim com 50 anos de idade e fala assim, eu descobri que eu tenho autismo. Eu falo, você pode até ter autismo aí, não sou eu que vou falar se você tem ou se você não tem.
Mas com certeza não é uma coisa importante, porque o autismo clássico, aquele menino que tem dificuldade, você olha para a criança, você não precisa nem ser médico, você vê para a criança e fala assim, essa criança é diferente, essa criança tem alguma coisa, certo? Aí você vai entrar em outras coisas, fixação do olhar, demora mais para falar, cada um tem as Nós variações. tivemos, assim, é óbvio que a gente não tinha tanto. Você cumprimenta quem você conhece, né? Então, pelo fato da medicina não conhecer muito o transtorno, às vezes não se fazia o diagnóstico. Mas, obviamente, né? Tem dois fatos que são concretos. Primeiro, tem muito mais diagnóstico, sim, isso é verdade. Aumentou a casuística de autismo mesmo, isso é inegável. Nasce mais criança autista mesmo. É o famoso mistério, né? Que todo mundo pesquisa, 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 e a gente não tem ainda o batom na cueca para provar. Agora, a gente realmente. Eu falo que eu atendo muito autismo adulto e não tem uma sobreposição de diagnóstico. É muito complicado, assim. Isso, a É, gente saiu do não diagnóstico para o excesso diagnóstico. Mas isso hoje é um problema, né? Se você vai tocar isso, hoje é uma ferida enorme. Se você tenta discutir isso de uma maneira mais ponderada, é guerra para tudo quanto é lado, porque de um lado você tem a galera que quer essa perspectiva, de outro lado você tem a galera que nega totalmente, até que a questão existe, e então é campo minado. isso Mas é realmente, mesmo. mas aumentou assim, né? Não, aí o que eu estava falando é porque aí olha só, na minha história, tá certo que é a minha história, e aí pode ter viés, mas bate completamente com o que a gente vê. Em Divinópolis, a minha mãe me trocava de escola de 2 em 2 anos. Eu estudei em 6 escolas diferentes antes de chegar no para fazer vestibular, certo? E aí eu mudava de escola pra caramba. Eu não lembro, então eu tive muito mais contato com um coleguinha de colégio do que várias outras pessoas. Eu não lembro de ter visto nos colégios, 6 colégios que eu estudei, que tinha porque hoje você tem sala para autistas, você vê que os meninos eles merecem cuidado, você vê que tem. Então, ou seja, alguma coisa está acontecendo Tá, para mudar. A gente pode até não saber o que é. Alguns têm várias teorias aí que fazem, que são bem plausíveis, mas com certeza a gente vê que a despeito da evolução tecnológica e farmacológica, várias doenças, o autismo é um exemplo, hipertensão arterial, câncer, diabetes, obesidade, doenças neuroimunes, né, Adriano? Que é uma coisa isso, que a gente demais, quase não. Né? A gente via menos, né? Esclerose múltipla, miastenia, né? E a gente hoje, pô, tem consultório um monte de paciente com esclerose múltipla, né? Assim, demais. de Então, ou comorbidade. seja, Então, você vê que tem alguma coisa que está conectada aí no nosso estilo de vida, provavelmente, que está fazendo isso. Porque vírus não é assim. Será que é um micro-organismo que está causando isso, que não existia e está existindo? É uma hipótese, né? eu acho que nesse caso, eu acho que a teoria da. Eu tenho uns pacientes, e isso está muito evidente hoje em dia, né? Assim, com essa coisa das guerras, desde a pandemia, essa coisa do sensacionalismo, né? Então, eu tenho uns clientes, cara, que eles entram num campo quase da paranoia, né? Então, eles chegam no consultório e falam: não, doutor, isso é porque eles jogam o avião na atmosfera e passam os screen tênis lá, e jogam as substâncias cancerígenas e poluem e tal. Aí, outro dia, um cara falou comigo: não, cara, não, eles metem uma bomba de radiofrequência numa região, isso muda o comportamento. Eu falei, cara, isso pode até existir, não vejo problema nisso. Assim, você pode até estar certo, mas isso tira o olhar do que realmente importa, cara. A galera não quer discutir. É igual a pessoa foi caminhar na academia e caiu morta. Aí você tem um monte de coisa, mas ninguém fala sobre estresse, ninguém fala sobre obesidade, sobre sedentarismo, sobre esses processos inflamatórios crônicos, que isso é muita medicina integrativa, que eles são uma bomba, né? Olha pra você ver como é que a coisa mudou, né? Você pegava aí até 10, 15 anos atrás, você tinha aquela ideia de que depressão e tudo era baixa de serotonina, né? E etc. E tal. Eu acho que você sabe que não tem nada a ver, assim, que isso é uma questão assim, falida, né? Que aquela teoria
do neurotransmissor, da monamina, é uma coisa assim que não existe mais. Assim, você não tem um estudo sério que vai nessa direção, ou seja, a grande questão está realmente na comunicação entre os neurônios e o grande processo causal da epidemia dos transtornos psiquiátricos são processos inflamatórios. Né? Então, hoje a gente sabe que essas depressões mais tardias, elas são processos de inflamação cerebral, né? Mais neuroimunes do que processos psiquiátricos primários, como a gente via lá naquelas depressões dos jovens e tudo. São clínicas às vezes parecidas, mas são processos totalmente diferentes, né? O paciente novinho, com 10, 12, 15 anos, com depressão, 20 anos, e esse paciente mais velho, que chega na meia-idade, que ele deprime e tudo. Mas você vê o quê? Que a despeito de você ter tudo isso, a galera vai para a teoria da conspiração, né? Por quê? Porque falar de saúde, falar de obesidade, cara, isso é um negócio que dói, né? Porque a partir do momento que você trabalha isso, você tem que criar uma responsabilidade da pessoa sobre o cuidado, né? E aí o bicho pega, né, Adriano? Você sabe hoje melhor do que eu, acho que o seu livro deve falar muito sobre isso, que o grande problema da medicina hoje não é o conhecimento, né? O que é o médico aí hoje? O médico hoje, e acho que é basicamente o que você escreveu, a grande dificuldade da medicina hoje é convencer as pessoas a implementar esses hábitos, né? Eu não sei se você trabalha esses hábitos no livro, se você ensina, são umas coisas mais práticas, né? Mas nós hoje, eu chego para o paciente, eu dou uma informação para ele, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Normalmente ele já sabe essas coisas, entendeu? Ele tem algum conhecimento genérico, ele está no TikTok ali, ele está em alguma coisa. Agora, você implementar isso como ele entender que isso é uma terapia biológica, ou seja, que exercitar é uma terapia biológica, que terapia é uma terapia biológica, comer direito é uma terapia biológica, ou seja, que tudo isso é uma terapia biológica. Cara, é difícil demais, viu? Assim, não sei como é que você passa aperto lá, mas assim, Demais. é bem difícil, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. É Entendeu? verdade. Então, assim, eu já tive pacientes, Ismael, verdade isso, tá? Não é sensacionalismo, não. Chegou pra mim e falou assim, doutor, me dá um remedinho que eu tomo e emagreço. E na época não tinha essas Ozempic. canetinhas, não, Mas assim, me dá que eu não preciso fazer mais nada. Eu falei, não tem. E nem o Ozempic, e agora o Mondial, e que é a Tirzepatida, e depois já tem a Retratutida aí, que já está em fases de estudo aí para ser lançada, que é mais potente ainda que a Tirzepatida, que é o Mondial. A despeito disso, você pode ver, os estudos mesmo mostram, tem gente que emagrece demais, mas elas têm um reganho muito grande depois que para de usar. E perde muita massa muscular. Isso é terrível. Você perder peso perdendo massa muscular é ruim, porque na hora que você reganha, você não reganha a massa muscular que você perdeu, você só reganha É. gordura. Então é E a mente muito. de gordo, segue lá, né, cara? Assim, não tem jeito. Exatamente. A pessoa, Entendeu? se ela não mudar a mente, eu falo muito sobre isso também. E aí eu faço a conexão com a Bíblia. A Bíblia fala que a gente tem que evoluir e transformar pela renovação da nossa mente. Então, ou seja, a gente vive conflitos constantes e desafios constantes para abrir a nossa mentalidade e começar a incorporar conceitos que a gente não tinha. Então tem muita gente, nós mesmos, a gente durante a faculdade a gente não tinha conceito nenhum sobre alimentação, alimentação saudável era comer arroz, feijão, carne, em vez de comer um McDonald's, no máximo isso, entendeu? Mas não tinha, Não, sabe? nós praticamente não tínhamos medicina preventiva, era uma coisa vaga, né? Era uma coisa quase que Ué, não anedótica, tinha. né? Eu lembro que a Isso. gente que tinha um certo até preconceito sobre essa questão, né? Se, é o departamento de medicina preventiva, né, e social. Então era visto até como uma coisa meio tilelê, né? Uma coisa meio assim, meio solta, né? Eram os não médicos, né? Então, assim, tinha aquela. É. Não, ali é a turma das ciências sociais, né? Então, assim, como que essa coisa ela, ela evoluiu? Mas ela evoluiu exatamente porque a água bateu no pescoço, né, cara? Assim, chegou no limite, né, Adriana? Assim, as pessoas elas estão percebendo, não sei se você, o nível de consciência das pessoas tem aumentado, né? De prevenção, incrível como que isso tem mudado. Ainda é, infelizmente, uma coisa elitizada no Brasil, né? Porque eu nem digo acesso à informação,
mas o tempo é uma coisa elitizada no Brasil, né? Então, assim, tempo para você praticar as coisas, mas está melhorando. Eu vejo que as pessoas estão, independente de classe social, elas estão se cuidando mais. Agora, eu queria te perguntar, nós vamos falar depois da Bíblia, mas assim, Hum. quais os hábitos que hoje você, o que cientificamente, depois eu vou falar uma revisão interessante sobre longevidade, mas os hábitos que realmente fazem as pessoas viverem mais e melhor. O que que o resumo aí do seu livro dos hábitos que deixam as pessoas melhor de saúde para médio e longo prazo? Quais são os pontos chaves aí que as pessoas têm que pensar para uma vida mais longa? O que que a ciência diz sobre isso? Isso. Eu coloquei um nome cientificamente divino, e para quem for ver, cada capítulo tem uma série de artigos científicos com link do PubMed, para a pessoa que quiser conferir e tudo, mostrando todas essas referências. Por isso que mostrando que a gente é cientificamente divino, ou seja, a gente é divino, é obra da criação de Deus, mas tem todo o embasamento científico. E com certeza a gente vê que esses critérios de longevidade, eles estão muito relacionados com um conjunto de coisas, não é pontos isolados. Então tem gente que, por exemplo, quer ter uma alimentação super saudável, isso é maravilhoso. Mas se ele faz só isso e ele não tem, por exemplo, uma prática de atividade física regular, ele vai ficar deficitário, porque, inclusive, sedentarismo já é fator de risco para aumentar doença cardiovascular. Né? Então, por isso que a gente até chega a falar, às vezes, um gordinho ativo, às vezes, pode ser mais saudável do que um magro sedentário. Tem aquele o tempo que você gasta sentado, aqueles estudos interessantes, né? Que sei lá, 5 minutos sentado equivale a fumar um cigarro. E aí eu lembro que eu contei isso para um paciente, né? Eu falei assim, não, cara, porque é o tempo que você fica sentado, você tem que andar e tal. Tantos minutos sentado equivale a fumar um cigarro. E ele fumava. Eu falei, tá é o seguinte, cara, eu vou fumar andando. Eu falei, realmente, você tá, você tá tentando. Vai Negócio, melhorar. já melhorou. Já Já melhorou alguma melhorou. coisa, né? Tá. Mas, a gente pensar, né, cara, a estrutura social hoje, né? E você estava falando aí sobre as variáveis, a gente precisa saber sobre causa e consequência. Mas ano passado eu estava fazendo uma aula para uma pós-graduação que eu dou aula, e era naquela revisão sistemática de 2023 sobre longevidade, né, sobre mortalidade. E é interessante, Adriano, que tá lá tudo, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, vários dados, né, interessantes. Mas o mais legal que eu achei também, que tem a ver com saúde mental, que a gente está conversando também, solidão, cara, isolamento foi a variável que mais piorou os índices de longevidade, né? Ou seja, a pessoa que é sozinha, que ela vive num processo de solidão, cara, é um fator de risco maior do que diabetes, do que hipertensão arterial, né? É óbvio que uma pessoa isolada, sozinha, ela tende a ter hábitos piores também, mas isso é uma coisa chocante, né, cara? Quando você fala aí do seu livro, e Deus nos fez para nos relacionar, né? Para viver em comunidade, né? Deus viu que o homem estava só, né? Então, assim, e é um grande problema do nosso tempo, né, Adriano? Assim, É, as sociedades elas vão ficando ricas, os países vão ficando mais próximos, as pessoas vão ficando mais sozinhas, cara, elas vão ficando mais isoladas, né? Eu atendo alguns gringos que vêm morar no Brasil, cara, e eles falam muito isso. Eles falam, cara, meu país é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. Assim, aí eles falam isso, pô, porque você tem renda no Brasil, pô, você tem amizade, cara, meus filhos conversam com todo mundo. E, cara, via de regra, eles não querem voltar, assim. Até os caras que estão morando no Rio de Janeiro, eles não querem voltar, cara, assim. E aí, o que, que eles apontam? Lógico, apontam a questão da saúde no Brasil. A saúde no Brasil é muito boa, né, cara? A medicina no Brasil, ela é assim, ela é espetacular. demais. E barata, né? Assim, perto de outros países, assim. Perto dos É. Estados Unidos, é de graça, né? Medicina no Brasil, perto dos Estados Unidos, ela é de graça. E é muito Mas melhor. Para quem tem acesso, inclusive, para quem tem acesso, é muito melhor no Brasil. Eu tenho vários pacientes daqui que vão tratar no Brasil. Eu tenho paciente com câncer que morava no Canadá, voltou para o Brasil para tratar, porque é melhor, né? Por mais que nesses
país aí você tem uma medicina de ponta, mas para a população é muito cheio de entraves É, e realmente assim, eu já vi muita coisa. Aqui, o Edmar, cara, tava aqui, um exemplo, assim, até umas coisas, eu não, nem achei, não acreditei no que ele tinha me falado. Ele cortou o dedo, teve que dar ponto no dedo. E aí ele abriu a tampa aqui, ó, no polegar dele, sabe? E aí abriu aqui a tampa assim, ele teve que dar ponto. A gente fez estágio de sutura, isso né? aqui no Brasil, um menino do terceiro período de medicina vai lá e corre essa Pronto. estrutura aí, você E resolve aí o a gente problema. sabia que você faz um bloqueio aqui, ó. Você bloqueia o dedo Isso, todo tá anestesiado e isso. você sutura. O Timar falou que urrou de dor, porque o cara foi fazendo ponto anestésico em cada lugar, ao redor do negócio. Eu falei assim, não, você tem certeza? Ele falou, foi, cara, passei. Eu falei assim, caramba, meu, aqui em Orlando, como é que é a coisa? Então, ou seja, aqui tem alguns. Aqui tem uma vantagem. Você pode estar em qualquer lugar. Você tem um acidente, brota uma ambulância com 3 minutos. É impressionante o negócio. Eu estava servindo, ajudando os legendários aqui em Orlando em janeiro, e a gente teve um episódio lá, um paciente estava passando muito mal, a gente teve que tirar ele, a gente chamou a ambulância. Cara, chegou a ambulância em 5 minutos, a gente estava afastado, no meio de pântano. Chegou uma ambulância e um carro de bombeiro, meu. Então, assim, aqui esse é um negócio que funciona assim muito bem para muita coisa, Não, certo? Você você tem tem. acesso aí também ao que é bom. Mas. A medicina é boa, né? Mas eu falo mais no sentido da mediana, né? Ah, A mediana. mas para que onde você precisa, por exemplo, você quer ter um acesso específico, eu estou com um problema específico e tudo, aqui e vários outros lugares do mundo eu vejo muito paciente se queixando. Mas aí, voltando esse ponto que você falou da Da solidão, solidão, né? da parte mental, isso é extremamente importante. E eu falo sobre isso, né? Inclusive falando dos critérios de longevidade, de saúde, né? Porque eu falo no meu livro que a gente tem que buscar saúde máxima. Por que saúde máxima? Ou seja, eu quero o melhor, atingir o melhor, o meu alvo é atingir nota 10. Não é ficar simplesmente no ausência de doença. Né? E para você atingir saúde máxima, você tem que ter uma série de requisitos para completar. Um deles é a alimentação, outro deles é a atividade física, outro deles é ter uma higiene do sono, um sono de boa qualidade, um sono reparador. Né? Outro é você ter relacionamento social. Outro é você ter controle do estresse. Não é ausência de estresse, não, porque Jesus já disse que no mundo tereis aflições. Não é ausência. O estresse ele é bom. Né? A reação de luta e fuga é uma reação fisiológica do nosso corpo para nos dar energia para resolver um problema. Mas como a gente modular isso, né? E aí entra naquela questão que a gente falou no começo de como que você reage, né? A sua visão. Então tem gente que reage assim, tem um mega estresse com uma coisa que o outro passando pela mesma coisa não tem. E então esse que tem muita reação, não dá conta de metabolizar direito as coisas que acontecem, ele vai ter muito mais propensão a ter alteração de imunidade, e aí ele joga cortisol elevado, ele tem mais tendência à obesidade, ele tem dificuldade de perder gordura, ele fica mais propenso a ter diabetes, hipertensão, um tanto de coisa. Então, ou seja, a pessoa que quer viver com ter saúde máxima e ter a longevidade, você tem que ter todos esses pontos, porque se ficar um de fora, você vai ficar deficitário. Um deles, inclusive, eu coloco é Deus. Né? A espiritualidade, você tem publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando que a espiritualidade é importante, que ajuda. Não, hoje o CFM mandou para todos os médicos, depois você pode olhar lá no seu e-mail, o seminário do Conselho Federal de Medicina e Espiritualidade, né? Então, Exatamente. é uma coisa hoje que é engraçado isso até, né? Quando você falava de espiritualidade 20 anos atrás, a galera quase te matava, né? Pedras É, aos hereges, né? É, e hoje você não vai em nenhum congresso médico, dependente da área, que não se fala de espiritualidade, né? Assim, hoje é exatamente. até, hoje é até chique. Então, assim, É, como que mudou, né? Assim, os conceitos, né? exatamente. Do preconceito ao conceito, né? Hoje, espiritualidade é um conceito clássico de saúde, né? Hoje, quem está assistindo a gente pode ter esse argumento muito claro de que fé saudável
melhora a saúde das pessoas, né? Isso aí é indiscutível, né? Com Uma certeza, isso espiritualidade aí. saudável, ela E eu faz falo bem sobre sobre isso. vários Tem parâmetros. estudos mostrando essa questão, sabe? Eu tenho um dos capítulos que eu falo sobre mentalidade e esse olhar. E é legal porque aí eu vou fazendo as conexões. Tem um versículo em Provérbios que Salomão escreveu que ele fala o seguinte: quando um doente desiste, já não tem mais nada para fazer por ele. Ou seja, eu vejo muito isso, sabe? Na minha prática, eu pego paciente grave e vejo. Você, basicamente, os seus pacientes que morrem, ou porque é suicídio o principal problema que tem de complicação de morte aí, né? O meu não, o meu eu pego tudo. Eu tenho paciente com câncer, eu tenho paciente com muita coisa. E é impressionante, você observa isso. Quando a vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade que tá lá, o cara tira força do além para fazer as coisas, certo? E você vê alguns exemplos, por exemplo, eu lembro do Darcy Ribeiro, que estava com câncer de próstata espalhado no corpo inteiro, escrevendo o livro O Povo Brasileiro, mas ele queria terminar de escrever o livro. Ele terminou de escrever o livro, ele foi morrer depois que ele terminou de escrever. Então, ou seja, você vê que tem isso. E eu já vi o próprio o meu próprio sogro, meu sogro, que faleceu recentemente, eu acompanhei ele 20 anos da minha vida. Ele sempre foi um idoso robusto, forte, ativo, trabalhava. Meu sogro ele pintou minha casa quando eu casei, sabe? Ele trabalhava mesmo, ele tinha uma saúde exemplar. Tinha uma alimentação assim. Ele nunca foi de comer besteira, ele tinha os horários certos, ele tomava café da manhã, almoçava, café da tarde e janta. Era todo metódico. Se passasse meio-dia, já, já ele ia perder, já reclamava, porque o almoço é meio-dia e tal. Então, assim, ele tinha muita saúde. E quando a minha sogra morreu, ele ficou muito assim forte para mim, sabe? Na minha visão, ele pregou 2 horas no velório da minha sogra, do lado do caixão dela. Então, assim, eu falei, cara, você tem a. Eu falei assim, ele deu conta demais, assim, porque é uma coisa, para mim, era uma coisa muito difícil, sabe? Só que depois, com o passar do tempo, passou uns 2 anos, ele começou a cair muita ficha por causa da solidão, e aí ele tentou casar de novo, teve problema, e, e aí ele começou a degringolar, nos últimos 12 meses ele teve uma queda muito grande. E a gente via isso, que ele antes ele falava, a gente brincava, que ele brincava muito sobre isso. Brincava não, ele falava muito, sabe? Eu peguei isso aí, ele falando. Que ele falava assim: olha, no dia que eu tiver com as mãos estendidas no caixão, vocês não vão mais. Meio fazendo um joguinho assim: olha, vocês me obedecem aí, porque no dia que eu tiver amor. Aí agora, depois da minha sogra, ele parou de fazer essa brincadeira no dia que eu tiver. Ele não queria estender a mão no caixão, entendeu? Ele não queria. Só que no final, parece que assim, ele meio que desgostou. E aí ele começou a ter um tanto de coisa. Ele sempre teve uma arritmia, mas a arritmia resolveu piorar nessa época. Aí, por causa dessa arritmia, que era uma AFA de alta resposta, que ele já tinha várias vezes, ele começou a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Aí você explica fisiologicamente tudo que está acontecendo com ele. Mas você vê que, assim, eu vejo nitidamente que ele estava se entregando, ele estava perdendo a vontade de viver, de querer. Não é que ele Não, queria eu morrer, concordo. estava com É. ideação suicida, mas, assim, ele falou: agora eu combati o bom combate, guardei a É. fé, tá na hora, para mim agora é lucro meu rei aqui e tal. Então, ou seja, e foi isso, e graças a Deus, Deus levou ele e ele não sofreu tanto, sabe? Mas Ô, a gente vê Adriano, muito isso. isso. Não, isso é interessante, cara. Você falou até da Bíblia. Não sei se você trabalha alguma coisa no livro, porque é tanta. A gente vai escrever um livro, né, gente? Por isso que tem que ter sequência, né, cara? Você deve ter material para mais uns dois, né? Eu terminei o meu primeiro lá, eu lembro na época, eu falei, cara, eu mandei para a editora, não tava nem um texto que eu queria escrever, não, cara, pode parar, porque
Vai ficar grande demais, o pessoal não vai ler, e Não, etc. eu diminuí. O meu livro tem 12 capítulos, ele tinha 24. O pessoal da vida falou: olha, seu livro não pode passar de 200 páginas. É, Aí, assim, do jeito que estava indo, ia passar de 400. E eu falei: beleza, é isso que você falou, já estou com ideia, já tenho uns 3 títulos aqui que eu estou estudando e meditando para o ano que vem não, mas ler. é. A gente quer falar, mas eu ia falar sobre propósito e pertencimento, né? Que é uma das coisas assim que a fé e a Bíblia ela traz muito, e isso tem muito a ver com longevidade, né? Propósito e pertencimento. Né? Você falou do seu sogro, eu estava lembrando disso, né? A gente sabe que em pesquisas que quem tem um propósito e tem uma sensação de pertencimento, essas pessoas têm mais score de saúde, têm mais longevidade, elas vivem melhor, elas deprimem menos e por aí vai. Eu tenho um caso próximo aqui, são amigos nossos, ela tem, a menina deve ter uns 94 anos. E aí ela, cara, mora num apartamento, 94 anos, e ela cuida do filho de uns 60, que ele teve uma sequela de meningite na infância. Então, ele tem um déficit cognitivo grave. Tudo. Cara, e cuida sozinha do menino. Até pouco tempo aí, ela até cozinhava. Depois chegou um ponto que ficou mais barato pedir iFood, ela já liga lá, pede para almoço e janta e resolve. Independente na gestão financeira, cognição, sendo para conversar, uma coisa assim, cara, eu fico chocado, velho. É um aparato assim, cognitivo espetacular, assim, uma coisa. Não tem cuidador, ela que cuida, dá banho, faz tudo e tal. Cara, eu fico olhando assim, mas você vê o que, cara? Tem proposta, né? Tem uma noção do existir, né, cara? Tem um senso de utilidade ainda, né, cara? Então, assim, é uma rotina. Por mais dura que as pessoas de fora possam achar, mas é uma rotina, cara. É um É, propósito, é um cuidado, é o se sentir importante, é o se sentir. Lembro minha avó, que a minha avó foi com 103, né? Vó tinha muito essa coisa também, cara, de querer viver, envolvia com política, envolvia com a igreja. O cara tava bicando a cabeça, onde dava a porta, onde tinha uma aglomeração, velho, ela entrava, entendeu? Assim, rato de gente, sabe? Gostava, velho, de a campanha política, vamos trabalhar para o candidato, é a igreja, vamos fazer a obra, não sei o que. Então, cara, a gente via isso, né? Aquele serzinho frágil, pequenininho ali, cara. Mas foi até 103, um dia deitou depois do almoço, dormiu e morreu dormindo. Então, assim, maravilha, né? um negócio assim louco, cara. Então, mas sempre teve, cara, essa coisa do desejo, né? Da vida. Isso a psiquiatria é difícil você convencer às vezes os pacientes, porque cara, daquele clichê, pô, mas eu tô deprimido, como é que eu vou ter um propósito? E as pessoas, elas. Isso é parte da nossa cultura, né? Elas querem a condição perfeita para elas existirem bem, né? É. E eu trabalho isso muito com os pacientes, cara. Eu falo, cara, não existe o estado perfeito emocional nessa terra, assim. Deus até colocou a eternidade no coração do homem pra gente poder até não amar demais isso aqui, pra gente entender que a gente é um ET, né, cara? A gente Uhum. tá aqui provisoriamente, mas a gente não é, o plano futuro não é isso, né? Então, pertencimento para quem está assistindo a gente. E aí, quando eu falo propósito e pertencimento, as pessoas estão caçando uma grande coisa, né? Um trem revolucionário, não, é coisa simples, né? Da vida mesmo, você cuidar do órfão, do estrangeiro, da viúva e tudo. Então, fica a Você tem dica aí. objetivos, né? Eu É, falo, é isso mesmo que você está falando. E a gente vai até bem menos, Ismael. Você tem trabalho que mostra o seguinte, que idosos que têm bicho de estimação, tem um pet, idoso que resolve ser avô de pet, vive mais, tem menos é. Alzheimer. E é isso por quê? Porque tem um senso de. A minha mãe foi uma coisa, meu pai morreu, eu falei, pronto, agora minha mãe era totalmente dependente do meu pai. Meu pai que dava os remédios para minha mãe, eu falei assim: minha mãe vai tomar os remédios errados, minha mãe vai ter problema. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer com a minha mãe? Minha mãe tá totalmente independente. Eu trouxe ela para Belo Horizonte, tá morando perto da minha casa, eu tenho um contato e tal. Tô lá sempre que precisar e tudo rápido. Agora, deu um cachorrinho para ela, ela não se contentou, ganhou o segundo. Tem uns cachorrinhos dela, você tem que ver a motivação que ela tem. O evento dela é passear com o cachorrinho todo dia, quer dar a volta no quarteirão para o cachorrinho fazer cocô e tal.
você tem que ver assim, como é que isso realmente eu fui ver isso, falei, poxa, o trabalho tem razão, porque você tem isso, você tem um propósito, certo? Um propósito para você cuidar do animal, né? Nem de gente. Já É, impacta. Se você vai cuidar de gente, você tem quanto maior. Então, se você tem metas, igual eu quero terminar de escrever meu livro, você está com câncer, você está todo detonado e você tira energia do além para você fazer aquilo, porque você tem aquele propósito, aquele objetivo. Agora, quando você perde isso, foi até isso que eu acho em relação ao meu sogro, ele perdeu assim, a vontade de falar assim, ó, o que, que eu quero conquistar em 2026, 27, 28, 29, 2030. A gente tem que ter isso. Né? Isso é muito tem. importante. Não quer dizer que vai acontecer, né? Esse negócio de força mental que vai acontecer, Sonhar não, não mas paga, né, Adriano? Sonhar você não paga por sonhar, né? ué. Você tem que ter, e isso te dá motivação e um propósito de vida. E com certeza isso vai impactar na sua saúde, na sua qualidade de vida, vai reduzir sua inflamação, né? Então, que a gente vê muito isso, a gente fala isso, fala inflamação, oxidação é o que adoece. Todas as doenças têm isso, inclusive as psiquiátricas, né? Que igual você Não, com falou certeza. aí, não é essa coisa de serotonina, toma aqui um remédio para Não. aumentar a serotonina que vai resolver. Você vê que você Não, tem hoje, microinflamação. hoje não, hoje até se sabe que o grande efeito dos antidepressivos não é aumentando o neurotransmissor, é reprogramando a atividade neuronal, né? Por isso até que eles demoram. E não só a atividade neuronal, mas a expressão gênica, né? Por isso até que eles demoram 2, 3 semanas para É, funcionar, né? Então, assim, e ou seja, causa a gente é. uma modulação neurológica muito bacana. Inclusive, depois é até difícil você tirar. Quando usa muito, eu falo, tem que continuar. Não é? Não sei se você tem isso, mas eu tenho paciente que. Eu tenho muito paciente. Começou assim, a medicina integrativa, a gente quer ser sempre o natural. E acaba que o ser humano ele tende a ser extremista e passar do ponto em tudo. Na própria Bíblia você vê, o fariseu, quando foi criado 300 anos antes de Cristo, eles foram justamente porque eles queriam ser os separados, queria ser o que queria retornar aos princípios bíblicos, porque o Império Romano estava sacrificando porco dentro do templo, isso aí causou uma revolta, teve a revolta dos macabeus, aquele negócio todo. Nasceu os fariseus aí, ou seja, uma coisa bacana. Agora, passaram-se alguns séculos, chega Jesus, os fariseus já eram o cara assim, não, se você carregar a sua cama, você está No errado. Não, mas ele salve. me curou. Eu era 38 anos paralítico. Não, não quero saber que você voltou a andar. Você está carregando sua cama, hoje é sábado. Então a gente começa a ver isso. E aí, eu vejo isso também na medicina integrativa, que a gente quer ser natural. Aí eu chego um paciente falando o seguinte: olha, eu não quero tomar remédio. Eu já peguei uns psiquiátricos lá que eu mando tudo para você. Eu falo assim: eu não tenho inteligência emocional. Chega para fazer, o paciente, você vê que o paciente é todo necessitado aí de cuidado, você vê que ele tem. E aí ele vira e fala assim, não, eu quero parar de tomar meus remédios tudo, eu não quero ficar tomando esse remédio mais, que isso aqui tá me intoxicando, que não sei o quê e tudo. Eu falei, olha, não para, não faz isso não, porque você... Inclusive eu tive um caso de uma paciente, eu atendi a família, e essa paciente era muito voltada para essa coisa natural e tudo. Ela tinha um filho psiquiátrico, um filho esquizofrênico, certo? E aí ele tomava aquelas Sim. medicação toda lá para Antipsicótico. esquizofrenia, psicótica, aquele negócio todo. Aí, cara, e aí depois eles sumiram, parou de vir no meu consultório e tal, e beleza. Agora, uns 2, 3 meses atrás, eu encontrei com ele, com o pai, e falei, ô, como é que vai? Quanto tempo? Você tá bom e tudo? E aí, como é que você tá? Aí ele falou, ah, cara, aí depois que a minha esposa morreu, eu falei, o quê? Ela morreu? Ah, você não tá sabendo, não? Eu falei, não, aí, você não sabia de nada. Ela falou para parar de tomar os remédios, que quis parar de tomar os remédios do menino. O menino matou ela, deu uma facada nela. Ele falou, ele foi inocentado agora, foi como inimputável, certo? Mas teve júri, teve tudo. Por quê? Olha só, isso aqui é um caso extremo, mas olha só, a importância de que esse negócio de, não vou parar de tomar remédio, tira tudo, né? A gente pegava muito isso no nosso tempo de formado,
E a gente criticava muito a igreja, né? Porque às vezes fala assim, ó, você está curado do diabetes, para de tomar o remédio hoje, pela fé. Você tem que mostrar que você tem fé. Tá certo? Joga esses remédios tudo no lixo. Aí o cara descompensava o diabetes dele pouco tempo depois. Então a gente tem que ter muito critério para ver isso, porque realmente é importante, assim, É, a mas eu gente vejo sabe assim, que Adriano, eu vejo a galera nesse ponto por mais consciente, né? Assim, eu acho que quando começou, né, o movimento assim de medicina integrativa e tudo, até da prevenção, teve os extremos, mas hoje eu vejo o pessoal que eu acompanho, assim, eu não vejo médico tirando medicação mais, assim, o pessoal que é, medicina, o pessoal, eu vejo não, que o tá muito pessoal está melhor. mais consciente, até porque o pessoal sabe que o paciente desestruturado emocionalmente também, ele não adere às outras práticas, né, de exercício e tudo. Então tem o tempo de tirar, né? Lógico que tem paciente que tem que tirar mesmo, né? É, tem muito paciente que ele é de alta. A gente dá muita alta na É, psiquiatria. Por incrível que pareça, apesar do consultório da gente ser paciente mais grave, a gente dá muita alta, mas tem aquele paciente, eu acho que a gente tem que separar esses pacientes desses grupos, né? Esse neuroinflamado, que ele é um grande candidato a ter alta, né? Se ele muda o hábito. Desse paciente também, que ele tem uma genética ruim, que ele é um caso mais jovem, né? Que a gente vem, eu brinco com os pacientes, já vem programado de fábrica, predisposto. Aí é a história, né? A história conta muito. Mas o importante é estar bem. É o que eu falo com os pacientes. Você tem um livro aí, Adriano, falar nisso? Mostra a capa aí, cientificamente divino. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Já está à pré-venda ou você... já está à venda, eu vou colocar aqui, eu já até postei aqui, Aliás, me, mas me coloca no final da live em colaborador para eu poder colocar o vou, vídeo no meu Instagram amanhã. Eu vou colocar no YouTube amanhã. vou colocar e aí vou colocar o link também nos meus stories, quem quiser, já tem um link para que comprar online e até o dia 30 desse mês vai ter frete grátis para o Brasil inteiro, sabe? A promoção de lançamento aí da editora. Olha, Então, para vale a quem pena, tiver né? interesse, já tá, Conhecimento. as vendas já estão liberadas. Eu vou falar o que eu falo quando eu lanço os meus livros, Adriano. As pessoas, elas gastam 40, 50 reais com besteira, com porcaria, com futilidades. Hoje em dia, com bets, com apostas, comprando roupa que não vai usar, comprando coisas que não vai ficar tocada ali, mas elas não investem em conhecimento, né? E você sabe que o conhecimento mais barato, cara, a gente vive a época do digital, né? São mentorias de 10 mil reais. Você já gastou aí, cara, vou chutar aqui, você já gastou uns 2 milhões de reais em curso, fácil. Já 1 milhão você já gastou fácil. Tô falando de fazer faculdade, tô falando do que veio depois, de estudo, de imersão, de curso, de treinamento, fácil. Você já gastou isso, Bem né? mais. né? E aí você pega o cara, ele junta esses 2 milhões de reais, ele junta 20 anos de experiência clínica, junta o conhecimento bíblico, que não é todo mundo que tem, né? O pessoal acha que vai, né? Você é um estudioso, e você condensa isso numa coisa acessível às pessoas. Quanto que é o livro? 50 conto? R$ Nem? 59,90. Pois é. Então, você vai lá e coloca e tal. Aí, quando as pessoas, às vezes, eu vou lançar, pô, cara, o meu último foi 39, cara, e 90. Eu falei, pô, cara, mas tá caro. Cara, velho. Pô, velho, assim, você gasta numa calcinha ali que você vai jogar fora, cara. Conhecimento, cara. Você tá comprando um negócio que tem 20 anos de experiência, de vida. Assim, não é um negócio que. Eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou, né? Era um residente, eu falei, cara, me dá o caminho, cara. Como é que eu faço para aprender esses negócios? Que eu tava dando uma aula, eu falei, cara, que não adianta eu te dar o negócio, cara. Você tem que viver o que eu vivi, entendeu? Assim, eu posso te dar todos os livros que eu li, que a pergunta dele era, me fala todos os livros que você leu. Eu falei, cara, eu posso até te dar a lista de todos os livros que eu li, mas não vai resolver o seu problema, cara. Você tem que viver o que eu vivi. Aí você vai gastar tempo, você tá muito ansioso, você tá muito apressado. Calma que você vai aprendendo. Eu tô aprendendo, daqui 20 anos eu É, vou olhar para as Ismael de 40 anos e falar, cara, eu era um tolo, entendeu? Então assim, você vai aprendendo. Então, gente, investir em conhecimento. O livro hoje é o conhecimento mais barato que tem, cara, assim, disparado, assim, e onde eu falo assim, transformador, né? Um conhecimento é barato transformador. demais, cara, assim. Livro, eu tenho raiva de quem é pão duro com livro, cara, assim. E livro, é, eu acho que foi, não sei se foi o Carlos, quem que falou, cara? O livro tem isso, né, que o livro, às vezes, eu tenho uns livros aqui, assim,
As pessoas chegam e falam assim, cara, você leu todos esses livros? Eu falei, claro que não, eu não li todos esses livros. Mas tem livro que eu comprei por causa de um capítulo, cara. Eu tenho muito livro que eu comprei aqui por causa de um capítulo. E eu sei, cara, tá na minha cabeça aqui, na minha. Pô, na hora que me vem um insight, cara, eu quero falar sobre tal coisa. Cara, naquele livro tem um capítulo, eu vou lá e leio ele. Ou seja, é como se fosse um tempero muito diferente, que eu não vou usar ele todos os dias na minha cozinha. Mas eu sei, cara, que ele tá lá no armário, um dia que eu precisar, eu vou colocar. Então, não é o caso do seu livro, que é um livro que a pessoa vai aplicar ele todo, né? Mas a gente tem que investir em conhecimento. Então, quem está assistindo a gente, investe, que vai ser benção. Exatamente. Manda para mim a live e deixa salvo. Eu vou salvar aqui, a gente já está quase sendo expulso Finalizando. aqui do Instagram. Então, vamos aproveitar aí, faz as suas considerações finais, Não, eu seus queria agradecer, né, o agradecimentos. convite. Eu acho que lá eu vou colocar lá no YouTube, lá a galera vai gostar muito. E vou colocar o arroba aqui, doutor Adriano. E é uma jornada de conhecimento, né, Adriano? Nós estamos falando aqui de 20 anos, né? Nós formamos juntos. Como que a medicina mudou, né, cara? Assim, mas a grande revolução hoje é o paciente ele ter mais autonomia no conhecimento mesmo, dele entender os porquês. A medicina ela ficou numa época onde a gente impunha para as pessoas, olha isso e pronto. Hoje não, hoje as pessoas elas querem saber o porquê. E esse tipo de livro é muito interessante porque ensina as pessoas a pensar o porquê e com esse tempero aí, à luz das escrituras, né? Então eu fico feliz porque dá para produzir assim, ciência de qualidade conciliando esses dois mundos. Né? As pessoas não acham que isso é possível, mas é muito possível. Eu sempre nas pregações e tudo, coloca alguma coisinha de psiquiatria, eu falo, as pessoas falam, não, mas tem tudo a ver, não é tão difícil, é só ler as escrituras, é que a gente não presta atenção. Então você que acha que a Bíblia não fala de saúde, leia o livro, que você vai ver que a Bíblia fala muito mais de saúde do que você pensa. Né? E eu quero meu Exatamente. livro assim que você pousar em Belo Horizonte, viu? Com certeza, você já vai, ainda mais você, né? Que você, inclusive, o seu nome consta nesse livro, que você fez um endosso. Aí, honrosamente, a gente recebeu esse endosso seu. Muito obrigado. Agradecendo aqui a todo mundo que está nos acompanhando, mas também faço publicamente, novamente, um agradecimento a você. Obrigado aí por você ter se disposto e escreveu tão bem. Você, apesar de ser psiquiatra, você escreve muito bem. Rapaz, Deus vai dando graça. Que Isso é Deus muito abençoe bom. vocês. Manda um abraço para Deus. Fala com a Deus para maneirar no cartão de crédito, viu? Porque o Haddad não tá brincando. Né? O IOF tá cada semana é um imposto. Eu tô com medo dele já mudar o IOF dessa. Eu acho que não vai mudar essa semana, não, porque ele tá de férias, né? Tá de Tirou férias. aí. A Sana arrecadadora do Haddad não tá fácil, não. Então fala com a É. Deus para maneirar aí. Entendeu? Eu já falei com ela lá. Ela fica indo no outlet e fala, não vai no outlet, não. É. Com Deus, um abraço, Ó, tchau. gente, um abraço para todo mundo. Obrigado, viu, Ismael? Até mais, Deus tchau. Com abençoe. Deus.